Paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live. Nessa tarde de domingo, dia 2 de agosto de 2020, vamos estar orando a Deus. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és aquele que era e que adivinha o Todo-Poderoso, aquele que tem nas mãos todo o poder nos céus e na terra. Queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos na Tua presença e dizer que Tu és santo. Não temos outro bem além de Ti, porque Tu és o nosso bem maior, a nossa porção na terra dos viventes. Tu és aquele que nos fortalece, que nos dá bom ânimo. Tu és aquele que vivifica o nosso corpo mortal e que nos dá a alegria do Espírito na nossa alma e que renova o nosso espírito através do Espírito do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a inclinação do Espírito do Senhor é vida e paz. Obrigado porque o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Aqueles que estão, meu Senhor da glória, passando por um momento de trevas, de depressão, de morte psicológica, emocional, até mesmo à beira da morte, que sejam visitados pelo sopro da vida, pelo poder do Espírito Santo, ministrando a nova vida que há em Jesus Cristo, aquele que é o vinho novo, aquele que é a novidade do Senhor, Cristo, rebento, renovo, Jesus Cristo de Nazaré. O nome Nazaré vem de uma raiz que quer dizer renovo. Tu és aquele que renova, Tu és aquele que levanta o abatido, que cura o enfermo, que alegra o coração entristecido, que realiza o sonho daquele que não tem mais forças para sonhar. Tu és aquele, meu Deus, que levanta o pobre do pó e o faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Tu és aquele que socorre o aflito, Tu és aquele que não abandona o órfão e a viúva, Tu és aquele que sustenta o justo e não permite que a sua descendência mendigue o pão. Tu és aquele que envia a providência, Tu és aquele que dá ordem para que os Teus filhos sejam sustentados, assim como o Senhor deu ordem aos corvos para sustentar Elias no ribeiro de Querite, assim como o Senhor ordenou à pobre viúva que ajudasse o profeta Elias, mesmo tendo ela apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Tu és aquele que quando ordena já traz a providência, o milagre, a lacanda, arebe, a nave, asté, que já traz a multiplicação, porque Tu és grande. Por isso, meu Deus, aqueles que estão passando necessidades devido à crise a qual o país está passando, que o Senhor venha, Pai, trazer para a casa deles a provisão, que o Senhor venha trazer o milagre, meu Senhor da glória. Ordena a bênção sobre a vida dos Teus servos, alcance, Senhor, os corações, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, meu Senhor da glória, passando por aflições, por estar pressionado pelas dívidas. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a providência para a glória e honra do Teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão enfermos e doentes, que o Senhor venha sarar, que nessa tarde o sopro da cura entre nos hospitais e nas UTI, aqueles que estão entubados, que o sopro da cura entre na casa daqueles que estão doentes, acamados, enfermos, daqueles que estão, meu Senhor, até mesmo entregue, meu Senhor da glória, a dor, a enfermidade, que o Senhor possa trazer o sopro do Teu Espírito e eles possam ouvir a Tua voz dizendo: levante e ande. Deus amado, Tu és o Deus que levanta, meu Senhor da glória, o pobre do pó. Tu és aquele que levanta aquele que está prostrado. Tu és aquele que ressuscita aquele que está morto. Tu és aquele, meu Deus, que alcança os corações. Toma a nação brasileira em Tuas mãos, a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, a vida dos governantes dos estados brasileiros.
Visita, meu Senhor, as tribos indígenas. Meu Deus, vai soprando cura e vai, Senhor, manifestando o teu poder para que muitos possam ser salvos e libertos, Pai. E aqueles que estão à beira da morte, que o teu Espírito Santo possa soprar no pensamento deles o pensamento de clamar a Deus, o Criador dos céus e da terra, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós, Pai, cremos no teu poder para salvar, para resgatar, para redimir o mais pobre pecador. Meu Deus, fortalece tua igreja, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live para a glória de Deus. Enquanto mais pessoas estão se conectando conosco nessa tarde, eu queria oferecer um hino para os irmãos, e os irmãos vão meditando na letra deste hino, enquanto os demais irmãos estão se conectando. Você já pode ir adorando a Deus na voz de Leni Silva, o hino Renovação. Esse hino foi sugerido pela pastora Raquel, e é um hino que tem tudo a ver com esse grande tema que nós estamos ministrando. Cinzas de um Avivamento, parte 3. Amém? Seja bem-vindo, evangelista Maico, nosso filho espiritual e pastor ali de 4 Barras, Paraná. Seja bem-vindo. Edilene, já tem muita gente conectada conosco. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Diaconisa Márcia, seja bem-vinda. Patrícia Santos, ali de Laranjeira, Sergipe, seja bem-vinda. Dá um nosso abraço para os apóstolos Jameson e Jane. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Deus vai renovar suas forças nessa tarde. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Seja bem-vindo, diácono Jefferson, Maria Clara, nossos obreiros locais aqui da sede, na Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires. Ângela Maria, seja bem-vinda. Senhor, hoje aqui, renova. Renovação quero sentir. Quando tua mão me tocar, então minha alma feliz vai querer voar. Amém, Edilene. Toma posse do renovo. Dá um abraço na Edila, no Mateus. A Taíde, seja bem-vindo. Receba o renovo do Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está. Irmã Luciana, seja bem-vinda. Receba o renovo de Deus na tua alma. De quem pensa tudo está perdido. Andressa, seja bem-vinda. Hoje vamos trazer a terceira parte dessa grande mensagem, Cinzas de um Avivamento. E dentro dessa mensagem estamos à busca de um reavivamento. Reavivamento. Leiliane, seja bem-vinda. Leiliane é ovelha nossa aqui da sede, seja bem-vinda. Selma Ferreira, seja bem-vinda. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Já tem pessoas convidando outras pessoas. A irmã Andresa Leia começou a convidar outras pessoas. Muito bem.
Vamos reunir o povo de Deus para meditarmos na palavra do Senhor e receber a palavra de Deus. Evangelista Sônia, aqui da sede, seja bem-vinda. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Glória a Deus. Renova o sonho da vitória. Olha aí, renova o sonho da vitória. Olha aí, Deus renovando na sua alma o sonho da vitória. Cristina Santos, seja bem-vinda. Irmãos, eu já sinto a presença de Deus. Deus vai renovar lares nessa tarde. Deus vai renovar famílias. Deus vai renovar a vida espiritual de cristãos. Deus vai renovar vidas nessa tarde. Aleluia. Se minha alma suporta a começar em mim, renova. Pastora Socorro Menezes, nossa pastora aqui da sede, seja bem-vinda. Hino lindo, né, pastora? Muito bem. Eduardo Racilan, nosso filho espiritual, membro aqui da sede, seja bem-vindo. Nesse momento, eu vou escolher aqui um fundo musical para nós iniciar a mensagem. Depois iremos ouvir mais um hino e orarmos e ministrarmos. É muito importante a gente ficar atento à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai liberar poder na oração e ministração. Todas as vezes que a palavra é reverenciada, é aceita, porque Paulo disse que a palavra ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, toda vez que você ouve a palavra e aceita a palavra, então o poder de Deus se manifesta. Então, é necessário a gente ficar atento à palavra de Deus para que o poder de Deus se manifeste através da palavra. A pastora Socorro está dizendo que o hino é a cara da pastora Raquel. Eu creio que logo, logo ela vai estar cantando esse hino aí. Glória a Deus. Essa propaganda do YouTube é uma benção, né, irmãos? Escolhi aqui um fundo musical. Enquanto isso, os irmãos vão se conectando. Michele Almeida, seja bem-vinda. Verdade, irmã Luciana. Deus te abençoe. Luzirene Cordeiro, seja bem-vinda. Glória a Deus. Queridos, escolha um fundo aí. Queridos, eu queria nesse momento louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Tem sido uma benção essas lives, né? Alguns irmãos que nos acompanham pelo Instagram viu que eu fiz um vídeo de 2 minutos contando os testemunhos que nós recebemos durante essa semana. Vai ter alguns testemunhos que eu vou falar depois da pregação. E depois do vídeo que eu fiz, chegaram outros testemunhos. Então isso quer dizer que verdadeiramente a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela se cumpre naquilo que lhe apraz. Então, os testemunhos chegando das pessoas que estão sendo tocadas através das lives, recebendo cura, libertação, salvação, bênçãos do céu, isso quer dizer que a palavra que está sendo pregada está gerando poder nos corações que estão ouvindo. Romanos capítulo 10
versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então isso nos alegra, saber que a palavra está chegando a muitos corações. Tem pessoas que assistem no momento que está online, mas tem pessoas que assistem durante a semana pelo YouTube e até pelo próprio Facebook, porque os vídeos são compartilhados em vários grupos do Facebook. E isso faz com que outras pessoas assistam. E através do compartilhamento, outras pessoas estão recebendo o poder de Deus. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está renovando, Jesus está abrindo porta. Tá uma coisa linda, irmãos, para a glória de Deus. Então, eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram e testemunhei. E todas as semanas estamos recebendo testemunho. Todas as semanas, para a glória de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo apóstolo Jameson Arcanjo, da cidade de Laranjeiras, Sergipe, da comunidade Fogo Restaurador, uma igreja que nós amamos demais. Seja bem-vindo, pastor André Santos, o meu vice-presidente, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Queridos, hoje falaremos sobre cinzas de um avivamento, parte 3. Eu só queria ressaltar que a nossa estratégia de compartilhamento é essa. Você compartilha o vídeo e marca outras pessoas que fazem parte dos seus amigos do Facebook. Ao marcar o nome dessas pessoas, o vídeo vai para a página do tempo delas. Isso elas aceitando. E no momento que elas aceitam, aí as pessoas que fazem parte do grupo de amizade delas têm a oportunidade de visualizar este vídeo e ficar preso pela presença de Deus, pela palavra de Deus e ouvi-lo até o fim. Então, importa que o evangelho seja pregado, importa que essa palavra chegue a muitos corações. Missionária Márcia, nossa missionária aqui da sede, seja bem-vinda, minha querida. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Então eu vou ler o mesmo texto que eu li desde o primeiro dia dessa mensagem, porque hoje nós vamos entrar no miolo do texto. Esses dias eu falei sobre a história do avivamento, desde o dia de Pentecoste até o século 21. Ainda falei do avivamento que vivemos nos anos 80 e 90 e o que aconteceu no pós-avivamento. No pós-avivamento teve o remanescente, porque foi aqueles que guardaram a tocha de fogo, que guardaram a doutrina, que guardaram os ensinamentos, porque Deus sempre conservou igrejas, pastores, homens e mulheres de Deus como remanescentes do Senhor. E teve as cinzas, que foi a introdução de um evangelho light, seitas cristãs, heresias cristãs, tudo isso foi as cinzas de um avivamento. Mas aqui nesse texto Jesus vai falar das cinzas e vai falar da fogueira. Preste atenção, vamos lá. Mateus 24, versículo 10. Hoje eu vou entrar no miolo do texto bíblico. Primeiro eu tive que contar a história do avivamento para você entender este grande avivamento que Deus trará antes do arrebatamento da igreja. Mas Deus falou que também haveria as cinzas. Por isso que eu estou pregando cinzas de um avivamento. Mas por debaixo dessas cinzas ainda tem brasa viva, porque a igreja do Senhor, ela recebeu uma promessa que ela nunca ia ser vencida. Jesus disse: e sobre esta pedra que é ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor falou por intermédio do profeta Isaías: buscá-lo-ão e não encontrarão, pelejarão contra ti e não prevalecerão, tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada, todos aqueles que se irritarem contra ti. Então, por mais que teve o levante de Satanás para esfriar a igreja, para roubar a doutrina da igreja,
Por mais que teve essas investidas todinha do inferno, para ficar só a cinza, mas as brasas, que são os remanescentes de todos os tempos, continuaram acesas. Então Deus vai soprar a cinza e a brasa vai aparecer, e é onde vai vir o grande reavivamento. Então vamos lá, vamos meditar. Pastora Flor, que surpresa boa, seja bem-vinda. Pastora Flor foi uma pessoa que nos ajudou muito aqui na Colônia Agrícola Samambaia, juntamente com o pastor Jesus. Pastor Jesus foi um grande amigo, até um filho na fé. Eu me lembro que eu, ministrando numa vigília na chácara em Águas Lindas, Goiás, o Senhor me usou para ministrar o batismo com o Espírito Santo nele. E ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. E eu também tive o privilégio de consagrá-lo a pastor. São da igreja Deus é Conosco, uma igreja maravilhosa, onde eu e o pastor André demos muito suporte há alguns anos atrás. Janete, seja bem-vinda. Então, né, a tendência agora é ir entrando mais pessoas e que todos se sintam abraçados. Amém? Eu vou ler o texto. Mateus 24, versículo 10 ao 14. Hoje eu vou entrar no miolo desse texto. Então eu já vou lendo e desenrolando, tá bom? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Pronto. Aqui Jesus está falando das cinzas. Se você prestar atenção, a profecia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E isso aconteceu. Aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu na história, aconteceu no século 21. E vai acontecer mais. A gente vê que os últimos dias é paradoxal. Os últimos dias fala de um avivamento e fala também de uma frieza. Os últimos dias fala de uma entrega, mas fala também de uma apostasia. Os últimos dias fala que a ciência se multiplicaria. Eu não vou falar agora da ciência como ciências humanas, tecnologia, avanço, não. Eu vou falar agora da ciência como dom da revelação da palavra. Muitas pessoas têm pregado profundo, então a ciência se multiplicaria. Mas também diz que nos últimos dias a sã doutrina, que é a revelação do ensino da palavra, sofreria. Então os últimos dias é paradoxal, é entre brasa e cinzas, entendeu? Brasas e cinzas. Vamos lá. Se aqui está dizendo que nesse tempo, que é os últimos dias, muitos seriam escandalizados, é porque haveria muitos escândalos. O próprio Jesus Cristo, em outro texto, ele diz: é mister que venha os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus disse que não era bom nem que tivesse nascido. Aí agora, nesse contexto aqui dos últimos dias, Jesus diz que nesse tempo muitos seriam escandalizados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos iam sofrer em ver os escândalos, iam ficar escandalizados. E eu vejo muitos crentes sofrendo com os escândalos, escandalizados. E o que são os escândalos? A apostasia de uma pessoa que já foi crente, a apostasia de uma pessoa que já foi pastor. O que é a apostasia? É você negar a fé, negar a Cristo. A gente vê os escândalos através da apostasia, e essa apostasia ela é gerada às vezes pelo engodo do pecado. Uma pessoa que pregava contra o pecado, que protestava contra o pecado, agora ela caiu no pecado e está enganada pelo pecado e até se deleitou no pecado. Então a gente vê que tudo isso traz escândalos para aqueles que estão lutando para se santificar, para aqueles que estão lutando para servir a Deus em espírito e em verdade, para aqueles que estão lutando para carregar a sua cruz e olhar para Jesus,
para aqueles que estão lutando para serem salvos e arrebatados pelo Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Então, essas pessoas se escandalizam. Só que nós não podemos ficar escandalizados a ponto de perder a fé. Não. Eu posso até me escandalizar, mas eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Se eu olhar para Jesus Cristo, eu vou ver nele um pastor perfeito, um profeta perfeito, um salvador perfeito, um homem perfeito, porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Toda a perfeição, toda a plenitude, toda a maturidade, todo o amor, toda a paz, ele é o príncipe da paz, está nele. E nós temos que olhar para Cristo. Nessa tarde, você quer manter a brasa acesa? Você quer manter o primeiro amor? Você quer manter a santidade, a devoção pela palavra, a dedicação nas escrituras, no conhecimento de Deus? Então olhe para Cristo, olhe para o Senhor e vocês serão salvos, porque só Jesus Cristo salva. Eu queria hoje que vocês digitassem aí nos comentários, porque é muito importante alguém ler esse comentário e colocar: só Jesus Cristo salva. Então nesse tempo, pode colocar, só Jesus Cristo salva. Nesse tempo muitos seriam escandalizados. E os escândalos são o quê? Cinzas de um avivamento. Eu acompanhei pessoas que no avivamento era tocha, brasa, brasa, brasa. Mas infelizmente a tocha apagou, a brasa acabou e ficou só a cinza. Pessoas que até negaram a fé. Pessoas até que deixaram de estarem na casa do Senhor, de estar numa igreja que prega a doutrina da verdade, para estarem fundando falsas igrejas, fundando seitas. Então isso é cinzas de um avivamento. E Deus não quer que a gente viva do passado, das cinzas. Deus quer que a gente renove o nosso homem interior. A Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior se renova. Deus quer que nós renovemos o nosso homem interior. Esses dias eu recebi um hino, um casal de filhos meus na fé da Suíça francesa. Eles entraram em contato comigo e enviaram um hino em francês. E o nome do hino é Un vin nouveau, quer dizer um vinho novo, Un vin nouveau. E eles sabem que eu consigo entender o francês, eu amo o francês. E eu fui ouvir esse hino, é tremendo. O hino diz que as pressões, que as tensões vai fazer o Senhor transformar em nós um vinho novo. Então, é verdade, quando a uva ela é pressionada justamente no lagar, aí é onde sai o vinho. Un vin nouveau, um vinho novo. Deus ele tem um vinho novo para vocês. A gente iniciamos essa live com uma oração de renovação, ouvimos um hino de renovação e Deus está falando de renovação espiritual. Nessa tarde, o Senhor ele tem renovação espiritual para a sua vida. E traição uns aos outros. Irmãos, isso aqui é um contexto que aconteceu demais. Nos anos 90, eu ouvi dizer de vários irmãos
que teve uma convenção nas Assembleias de Deus de Maceió. E Deus levantou um pastor que era profeta de Deus. E esse pastor profetizou pelo Espírito de Deus, dizendo que as igrejas grandes estavam abrindo mão da doutrina e que Deus ia levantar muitas igrejas pequenas para conservar a doutrina e o avivamento. E isso começou a acontecer. Muitos ministérios pequenos foram surgindo e esses ministérios pequenos demonstravam um zelo pela doutrina, pelo poder de Deus. E isso foi acontecendo. Só que depois o avivamento foi diminuindo e alguns permaneceram como brasas e outros permaneceram como cinza, porque a brasa apagou de vez. Então, nessas cinzas, muitos profetizaram da carne. E as profecias eram da seguinte forma: tinha um pastor que abriu um ministério, porque Deus mandou, e estava lá com os seus obreiros, os obreiros crescendo, tendo oportunidade. Aí vinha as cinzas, que são os profetas que profetizam da alma, e até às vezes influenciado por uma seta do inimigo na mente. Aí os obreiros ali crescendo, aí chegava nos obreiros e Deus vai lhe dar um ministério. Deus vai lhe dar um ministério. E desde que Deus queria que aqueles obreiros crescessem do lado do pastor, porque o ministério é a própria obra. É a própria obra. Mas quando dizia assim que Deus ia dar um ministério, era no sentido do obreiro abrir uma igreja. Aí daqui a pouco, aquele obreiro crescendo, já tendo um público que admirava como obreiro do pastor, até como copastor, etc. Aí era quando aquele obreiro traía o pastor e saía levando a metade da igreja e até utensílios. Então, Jesus falou que nesse tempo trair-se-ia uns aos outros, e a gente começou a ver um monte de traição. Obreiro traindo pastor, pastor traindo pastor presidente, para abrir ministério. E os profetas profetizando que nem enxurradas. Que nem enxurradas. Eu tive uma experiência de um obreiro que estava crescendo em outro estado do nosso ministério. E as profecias veio para ele. Aí ele pegou a igreja todinha, o povo todinho, e abriu o ministério dele. Como a gente sabia que aquelas profecias não vinham de Deus e que ele não teve discernimento, ele se empolgou com as profecias. Depois que ele abriu o ministério, meu irmão, não deu outra. Sem cobertura, sem nada, só cheio de empolgação. Infelizmente caiu em adultério. Depois começou a ficar seco. Quando eu digo seco, fisicamente. E espiritualmente perdeu a unção. A igreja dele fechou, que era para ser uma congregação nossa também. Então nem ficou o ministério dele. E uma congregação nossa também não vingou, porque levou o povo todo, a congregação toda. Então, isso é cinzas de um avivamento. Jesus disse que muitos iam trair-se uns aos outros. E começou uma bagunça nos ministérios, nas igrejas. Às vezes tinha uma irmã que era coluna, estava passando prova em casa, até quem sabe Deus testando ela na igreja, o pastor também, quem sabe testando ela para ser uma obreira. Mas nesse tempo de muita cinza, o povo não queria mais ser testado, não queria mais ser treinado. Já queria ser diácono num dia, no outro dia já queria ser pastor, aí no outro dia já queria ser apóstolo, e assim por diante. Aí vinha as profecias: homem, vou soprar o vento para lhe tirar daquela igreja para outra igreja. E às vezes o vento que estava sendo soprado na vida da pessoa, era Deus treinando a pessoa para dar experiência, a pessoa, a maturidade da pessoa, para a pessoa ser um obreiro de valor mesmo.
Aí ficavam de uma igreja para outra. Aí daqui a pouco passava outra perseguição na igreja nova. Aí outra profecia, homem, eu vou soprar outro vento. E aqueles crentes que nem macaco, pulando de galho em galho. E sem ter raiz, sem ter noção do que Deus tem na vida deles. E pensando que fazer a obra de Deus é estar mudando de igreja em igreja. Meu irmão, você pode fazer a obra de Deus independente da igreja que você congrega. A obra de Deus ela é feita, agora tem ela é feita com ordem e decência. Você faz a obra de Deus debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção da sua liderança. Então a gente foi vendo cinzas de um avivamento. Muita traição. Aí nisso, as igrejas começaram a ficar impotentes. Por que as igrejas começaram a ficar impotentes? As igrejas ficaram impotentes porque vinham essas profecias de divisão e uma igreja ia se dividindo e daqui a pouco outra igreja já ia se dividindo e daqui a pouco estava uma competição de igrejas. Mas as pessoas estavam perdendo o respaldo na palavra, o respaldo da doutrina bíblica, para verdadeiramente ser um obreiro de valor, verdadeiramente ser um referencial na obra de Deus. E isso fez com que as igrejas ficassem impotentes, as próprias lideranças que iam abrindo obras sem ter uma direção de Deus, não tinham o que oferecer para o povo, e daqui a pouco, numa rua só, 10 igrejas. E 10 igrejas que não tinham um foco de preparar discípulos, de discipular novos discípulos, de ganhar almas, mas apenas uma competição infundadas em movimentos que não vinham do Espírito Santo, mas apenas uma euforia de quem fala mistério mais alto, de quem pula mais, de quem roda mais, e uma euforia no pregar, uma euforia no gritar e a unção lá embaixo. Porque quando o vaso está cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que ele grita, os ouvintes sentem. Aleluia, o mundo espiritual sente alacandarábia, decamantri, asté, e verdadeiramente há uma ação do Espírito para consolidar, para edificar, para salvar, para operar. E a gente foi vendo cinzas de um avivamento. As pessoas queriam medir a unção no grito. Queria medir a unção no pulo. Não adianta gritar, pular e não ser movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas já não estavam mais congregando em igrejas que tinham um ensinamento de como jejuar, de como orar, um ensinamento bíblico. E esse negócio vai ficando tão feio, queridos, que ia surgindo igrejas de tudo que é modo. Nomes de igrejas que não tinha nada a ver, parecia tema de mensagem, e teve uns que nem tema de mensagem parecia. Cada nome de igreja que eu nunca vi. E quando Deus dá um ministério, e Deus dá um nome para aquela igreja, tem uma identificação com a própria identidade ministerial que Deus está dando àquela liderança. Porque o nome de um ministério sempre vai trazer a identidade do ministério, e a identidade do ministério vai mostrar qual tipo de serviço aquela igreja faz, se é uma igreja central, local, se é uma igreja missionária, se é uma igreja internacional, e assim vai. A identidade vai mostrar o tipo de serviço que aquela igreja faz, porque ministério quer dizer serviço. E Jesus disse que nesse tempo traiciam uns aos outros. Claro
que ouve os reboliços de Deus. Deus tirar um pastor de uma igreja para abrir um ministério debaixo de uma visão, de uma orientação de Deus. Mas para isso acontecer tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Só que isso estava virando uma rotina, uma moda. Hoje em dia, fulano falou mistério, começou a dar uma palavra boa, é pastor. E às vezes, fulano era para ser um grande missionário, um grande pregador. Eu já vi pessoas que tinham um chamado tremendo na itinerância e tanta profecia que vai ser pastor, se envolver com pastoreado, não ter chamado pastoral, não ter paciência, não ter zelo para cuidar de uma alma, não estar preparado para alguns tipos de retaliação, porque quando você abraça uma causa, você sofre as retaliações daquela causa que você está abraçando, e daqui a pouco a pessoa nem cresceu como pastor, porque não era o que Deus tinha, e o verdadeiro chamado que Deus tinha para ser um grande anunciador de boas novas, um grande avivalista para ir pregar nas igrejas, também o seu talento ser enterrado. E tudo isso, queridos, foi acontecendo por falta de quê? De ensinamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele vai produzir em nós uma solidez. Que solidez? Sou usado? Sou. Tenho dons espirituais? Tenho. Mas eu tenho que estar adequado à palavra, eu tenho que estar submisso à palavra, tenho que obedecer à palavra. E eu tenho que estar numa igreja que me ensina a palavra, um pastor que me ensine, me discipule, me corrija segundo a palavra, para que eu dê frutos para cima e raízes para baixo. Então, tudo isso foi perdendo. O povo não queria mais saber de congregar direitinho, de uma escola dominical, de um culto de doutrina. O povo queria estar de vigília em vigília, de monte em monte. E muitos se perdendo espiritualmente, ouvindo tantas profecias, porque o número de pessoas que eu e muitos de nós abraçamos por estarem feridos por causa de profecia, feridos por causa de movimentos, assim pessoas que por si só não tinham raízes, ainda tiveram a terrível experiência de cair na mão de vários profetas, que muitas das vezes estavam avisando o interesse da pessoa, né? O interesse em alguma coisa que a pessoa tinha. Essas pessoas ficaram feridas, essas pessoas ficaram tristes e até perderam a fé, porque, irmãos, é tão ruim a gente perder a fé nos dons do Espírito Santo. Eu já vi muita meninice, muita profetada, mas até hoje eu amo um culto avivado, eu amo reuniões avivadas, que um fala debaixo da palavra da ciência, trazendo revelação, outro fala em profecia, outro louva, outro fala em línguas e outro interpreta, porque a manifestação desses dons vem para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E esse é o verdadeiro avivamento. E outra coisa, não existe rotulagem quando um avivamento acontece. Deus vai usar a irmã Maria, porque a irmã Maria profetiza. Não, nessa hora, quando o avivamento chega, Deus usa até um novo convertido. Deus usa até uma pessoa que você nunca viu profetizar na vida, porque ali vai ter uma manifestação dos dons espirituais. E a igreja vai ser edificada com aquilo que o Espírito Santo estiver trazendo, independente de quem trouxe, porque às vezes nós estávamos rotulando. Tinha pessoas que diziam, eu só vou ouvir a pregação hoje porque é fulano. Eu só aceitei aquela profecia porque foi fulano. Mas também isso foi devido muitas cinzas, muitos falsos profetas, muitos meninos na fé, profetizando da carne, falando coisas para impressionar. As cinzas realmente elas tentam camuflar a brasa, porque quando você vê que o fogaréu acabou e que só tem umas brasas, você vê que as brasas ficam cobertas por cinza. Tem que soprar cinza para ver as brasas e tentar reacender o fogo. E é isso que Deus vai fazer, Ele vai soprar as cinzas.
alacanda rebianda que me oste que me darábia, e vai trazer o avivamento, reavivamento para a igreja do século 21. Glória a Deus. E uns aos outros se aborrecerão. João disse que se eu aborrecer o meu irmão, eu sou homicida. E Jesus disse que nesses últimos dias, uns iriam aborrecer aos outros. Entendeu? E uns aos outros se aborrecerão. Sabe o que isso quer dizer? Estava tendo muitas pelejas. Era um pregador desfazendo do outro pregador. Quem pregava uma mensagem doutrinária queria desfazer quem pregava uma mensagem avivada. Quem pregava uma mensagem gritada queria desfazer quem pregava uma mensagem falada mansamente, suavemente. E sabe o que é isso? Isso aí é o eu no coração dos obreiros, no coração dos vasos de Deus. Porque quando a gente está no Espírito, a gente entende que a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Isso quer dizer que o Espírito Santo usa um de um jeito e outro de outro jeito, mas se a gente tiver comunhão com o Espírito Santo, a gente vai discernir o Espírito Santo na vida de um e vai discernir o Espírito Santo na vida de outro. Por quê? Porque quando o Espírito Santo opera, o amor opera. O amor é o vínculo da perfeição. Mas Jesus falou que esse amor ia se esfriar. E ele falou que um ia aborrecer ao outro. E quando eu aborreço o meu próximo, eu sou homicida. Por quê? Porque se eu estou aborrecendo ele, eu vou entristecê-lo. Se eu entristecê-lo, eu vou matá-lo espiritualmente. E estava essa guerra aí. Eu já fui fazer a obra com algumas pessoas e duas irmãs dentro do carro guerreando, uma profetizando contra a outra. Em vez delas chegarem e dizer eu não concordo com você nisso e nisso, não. Por uma não concordar com a outra, Deus está me revelando que isso vai acontecer com você. Não, Deus está me dizendo que isso vai acontecer com você. E uma tocando no ponto fraco da outra em nome de Deus. Guerreando profeticamente em nome de Deus. Isso aí não é disputa de comunhão. Isso aí é esse texto aqui. Uns aos outros se aborrecerão. Isso aí é peleja, é ira, é contenda. E Paulo diz que peleja, ira e contenda são obras da carne. E ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós vemos, queridos, que tudo isso são cinzas de um avivamento. Um aborrecendo o outro, esses aborrecimentos causados de um para com o outro são cinzas de um avivamento. No meio dessas traições, desses escândalos, desses aborrecimentos, dessas guerras eclesiásticas, espirituais, Jesus fala aqui no versículo 11 que no meio disso surgirão muitos falsos profetas. Surgirão. Você acha que numa concepção de escândalos, estou falando agora de uma gravidez e de um parto, né? Você acha que no meio de uma concepção de escândalos, de traição e de guerras espirituais ia nascer profetas de Deus? Você acha que um útero desse seria como o útero de Ana, que trouxe Samuel, profeta, juiz e sacerdote? Você acha que numa concepção dessa ia surgir homens e mulheres de Deus, pastores de Deus, profetas de Deus, cantores de Deus, pregadores de Deus? Não. No meio de tudo isso, Jesus diz, e é uma conjunção. Conjunção
é uma palavra na língua portuguesa que liga uma oração a outra oração. Então esse está ligando a fala do versículo 10 com a fala do versículo 11. Então no meio dessa concepção, dessa gravidez das cinzas, causada pelo escândalo, pelas pelejas, pelas traições, ia surgir grandes homens de Deus, profetas de Deus? Não. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O surgimento de falsos profetas e de pessoas com espíritos de engano é o resultado das cinzas de um avivamento. Então a gente viu isso acontecer. Foi surgindo muitos falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, e enganando a muitos. Agora, antes da pandemia, tinha muitos falsos profetas reunindo pessoas em lugares à parte e chamando pessoas que estavam decepcionadas com igrejas, com pastores, e ensinando para elas que elas não precisam congregar, não precisa estar na igreja, não precisa dar dízimo, dar oferta, não precisa se submeter a homens nenhum. E estava criando audiência, os desigrejados. E quem foi que liderou os desigrejados? Os falsos profetas. Aqueles que não soube lidar com uma repreensão pastoral, aqueles que não soube lidar com problemas dentro da congregação, aqueles que não soube lidar com o pecado do próximo, aqueles que não souberam lidar com o escândalo, aqueles que não souberam lidar com os acontecimentos que Jesus falou que viria, escândalos, traições. Aí esses se revoltaram, começaram a pregar contra a igreja, contra o ato de congregar, e a Bíblia diz: não deixando a vossa congregação, quanto mais sabendo que aquele dia se aproxima. Aquele dia está com A maiúsculo, que quer dizer o dia do arrebatamento da igreja, o dia que o Senhor vem para arrebatar o seu povo. Então a gente foi vendo o grupo dos desigrejados. Você ia para o YouTube, falsos teólogos, falsos pastores, falsos pregadores, pregando contra congregar, dizimar, ofertar, submeter à liderança. Então tudo isso foi o que gerou das cinzas de um avivamento, o surgimento de falsos profetas. E esse surgimento de falsos profetas foi falado por Jesus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Dará camandácia. Mas como eu falei, no meio das cinzas tem as brasas acesas. Teve aqueles que não venderam o seu direito de primogenitura. Teve aqueles que não venderam a sua vinha. Teve aqueles que não trocaram o seu chamado. Teve aqueles que guardaram a palavra da confiança do Senhor. Teve aqueles que não negaram o nome do Senhor. Teve igrejas que continuaram firmes, avivadas, buscando. São as brasas acesas. Aleluia! Quem é uma brasa acesa e um tição tirado do fogo? Dê glória para Jesus de Nazaré. Alabaraia suminergue adec mintre a fly. Entre comanai asté. Deus vai restaurar líderes e grandes igrejas, grandes congregações. Deus vai restaurar o seu povo. Deus vai restaurar a nossa igreja, o nosso povo. Deus vai restaurar todas as igrejas, trazendo avivamento, trazendo
conscientização espiritual da verdadeira doutrina, do verdadeiro amor, da verdadeira paz, da verdadeira alegria que só tem quem já conhece a Jesus, e quem conhece a Jesus, dê um glória para Jesus. O avivamento está chegando, aleluia. Quem crê que o avivamento está chegando, glorifique e exalte a Deus, porque Ele é merecedor. Oh glória! E diz que esses falsos profetas enganariam a muitos. Eu conheci muitas pessoas de Deus que estavam fracas na fé, que foram enganadas. Eu conheci muitas pessoas que foram enganadas, procurando um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade terrena, um evangelho que legalizasse o fato de não ser casado, que legalizasse o fato de estar na prostituição, que legalizasse o fato de tomar bebidas alcoólicas, de cantar a música do mundo, de curtir as coisas do mundo. Porque o surgimento desses falsos profetas fez com que muitos fossem enganados. E o Senhor falou de sinais que, se possível fossem, enganariam até os próprios escolhidos. Mas o verdadeiro escolhido de Deus, ele pode passar por um momento de fraqueza, ele pode ser enganado por um momento, mas quem vai falar mais forte no coração dele é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade vai dizer: você está no mundo, mas você não é do mundo. Igrejas, quem é igreja do Senhor, sai para fora. Sai para fora. Saia do laço. Saia da tenda da iniquidade. Venha para fora. Venha para fora. Lázaro, venha para fora. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Saia dos prazeres mundanos. Saia das tendas da impiedade. E entre no santuário de Deus, na presença do Deus eterno, do grande eu sou, da raiz de Jessé, a geração de Davi. Glória a Deus. Aí, com o surgimento dos falsos profetas, o que ia acontecer? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando o amor, que é uma tocha, se esfria, a tendência é aparecer as cinzas. O profeta Isaías disse que a salvação vinha como uma tocha acesa. A salvação, ela é envolta no grande amor de Deus. E aqui diz que por se multiplicar a iniquidade é o pecado no coração. Muitos foram deixando o temor e começando a pecar no coração. Porque quando você começa a pecar com o coração, o temor que é gerado no coração vai se esfriando. O amor a Deus, que faz com que você viva em temor para com o Senhor, vai se esfriando. E quando essa tocha vai apagando, a tendência é aparecer as cinzas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora aqui não diz o amor de todos. Aqui diz o amor de muitos. O amor de muitos se esfriará. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o remanescente ainda está com a brasa acesa. O amor do remanescente não se esfriou. O amor do remanescente não se apagou. Porque está escrito lá em Cantares de Salomão que as muitas águas não podem apagar este amor. As muitas águas não podem apagar este amor. Glória a Deus. Agora é onde entra a promessa do reavivamento. Jesus falou que ia acontecer isso tudinho, as cinzas. Mas agora aqui tem uma promessa de um reavivamento, que
Eu creio que antes do arrebatamento terá este reavivamento. Por quê? Porque o versículo 13 e 14, ele é antes do arrebatamento. Quando você lê o versículo 15 a seguir, já vai falar da abominação, da desolação do profeta Daniel. E isso já fala sobre a grande tribulação, a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, o versículo 13 e 14 é antes do arrebatamento. Depois do arrebatamento, versículo 15 a seguir, já vai falar da grande tribulação, da desolação, da abominação que falou o profeta Daniel no lugar santo, que já fala justamente da última semana das 70 semanas de Daniel. Essa última semana, ela fala da grande tribulação. Uma semana tem 7 dias, que equivale na profecia a 7 anos. Né? A igreja vai ser arrebatada e 7 anos de grande tribulação na terra. Vamos lá. Então, antes do arrebatamento, vai acontecer um reavivamento. Olha o que diz aqui o versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sempre vai ter uma Filadélfia. Eis que eu pus uma porta diante de ti, ninguém a pode fechar. Muitos quiseram fechar a porta do avivamento, a porta da graça. Muitos quiseram fechar a porta da doutrina, a porta da santidade, da verdadeira pregação que salva. Muitos quiseram fechar a porta da verdadeira doutrina que santifica. Mas eis que eu pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar. Na tua pouca força não negaste o meu nome, mas guardaste a palavra da minha confiança. Então, aquele que perseverar até o fim, como fez Filadélfia, será salvo. Então isso quer dizer que no meio dos escândalos, dos aborrecimentos, das traições, do surgimento dos falsos profetas, haveria os cristãos verdadeiros, pastores e igrejas verdadeiras, que iam perseverar até o fim, que iam lutar pela sua coroa, iam lutar pela sua salvação, iam lutar pelo seu nome escrito no livro da vida. E aquele que perseverar até o fim será salvo. É através dos perseverantes, é através dos conservadores, é através desse povo que Deus vai reavivar a sua obra. É através do seu povo que Deus vai fazer com que chamas venham arder de novo e inflamar os corações, para que os corações se arrependam e confessem que só Jesus Cristo é o Senhor, para que os corações percebam o poder de Deus e sejam atraídos pela santidade, pela beleza da santidade de Deus. E sejam atraídos pelos seus laços de misericórdia, atraídos pela sua presença, atraídos pelo seu amor. Eu te levei ao deserto, igreja, para falar ao vosso coração. Pai! Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixanará camancho de plese da Arábia, de mimimiaçou, de miritriaçou, de miquiminicanchui, minicomandaia de camaço e de plá 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 plá. Oh, aleluia! Aleluia! Deus está reacendendo a chama do Espírito no coração da sua madre igreja.
Aleluia, a igreja do Senhor está sendo renovada nesses últimos dias, em meio aos apertos, às perseguições, em meio às crises, aos conflitos. Deus está soprando a cinza e está trazendo vida para a brasa está ficando forte. O avivamento está chegando e Deus vai trazer um avivamento no Brasil e nas nações, porque o Senhor veio, aleluia, buscar e salvar o que se havia perdido, e muitos serão salvos, muitos serão avivados, e a igreja vai estar pronta para encontrar com o Senhor nos ares. Darabakamanavasui de Komasnai. Diante da perseverança dos salvos, diante da perseverança da igreja, da perseverança dos pastores, das congregações, sabe o que vai acontecer? Outra conjunção. E é uma conjunção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu quero fazer parte desse avivamento e pregar o evangelho do reino no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, Portugal, Alemanha, Suíça, China, Japão, Finlândia, Índia, África, Austrália, nas ilhas de longe. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Eu creio que Deus está preparando homens e mulheres de Deus no meio da crise, do conflito, no meio das cinzas. Muitos vão ressurgir como tocha acesa, como pastores, pregadores, levitas, adoradores do Senhor, profetisas, profetas, cheio do Espírito, cheio do azeite, lambuzado no óleo, na gordura do Senhor, cheio da palavra viva, cheio da revelação do Espírito, cheio de autoridade para expulsar os demônios, cheio de amor para socorrer os caídos, cheio de caridade, cheio do fruto do Espírito, cheio da presença de Deus, para dizer ao caído: levanta e anda. Porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O reino do amor, o reino de Deus. Alaia brexnai onde plesi chumite calamaya sobrinai neplesnai so. Deus está preparando a igreja para última colheita antes do arrebatamento, última colheita da dispensação da graça. Deus vai salvar muitos, Deus vai resgatar muitos, igrejas serão restauradas, denominações serão avivadas, aleluia, pastores serão envolvidos, líderes serão, aleluia, envolvidos no manto do mistério do Senhor, aleluia, serão envolvidos na doutrina santa, serão envolvidos nas revelações apostólicas e missionárias. Baixo remintri arrabandaias tumiteia, serão envolvidos nos milagres de curas, nos milagres de libertação. Pessoas serão libertas de prisões emocionais demoníacas, prisões psicológicas demoníacas. Muitos serão libertos das dores, do conflito, do pecado, da morte do pecado, da morte gerada no coração pelo pecado. E muitos abandonarão o pecado e servirão a Cristo, e muitos renunciarão a si mesmos e seguirão a Cristo, e muitos vão sair da zona de conforto, da vitimização, aleluia, vão deixar de serem amantes das suas fraquezas, dos seus
pecados de bichinho de estimação, de serem amantes de si mesmo, e Deus vai trazer o surgimento do novo homem. Deus vai trazer o nascimento da nova criatura, aleluia, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, e seremos testemunhas para todas as gentes, seremos testemunhas para todas as nações, então virá o fim, ou seja, o fim da dispensação da graça, a igreja será arrebatada. E no versículo 15 já vai falar da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que é justamente a grande tribulação, e a igreja não estará mais na terra. A igreja, ela vai ser arrebatada. A grande tribulação é um tratamento para o povo de Israel e um julgamento para os ímpios e para aqueles que eram virgens loucas, que não subiram, aleluia, no arrebatamento da igreja, mas ficaram, abre-nos a porta, mas a porta da graça fechou. E quem quiser ser salvo na grande tribulação vai ter que pagar com a própria vida. Mas ainda falando sobre cinzas de um avivamento, vamos para 2 Timóteo 3, perdão, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Queridos, essa mensagem vai continuar ainda na próxima semana. Cinzas de um avivamento, parte 4, que é a parte final. Mas para mim poder introduzir o teor da próxima semana dentro desse tema, eu preciso finalizar a parte de hoje com 2 versículos do capítulo 3, porque o restante dos versículos, que nós ainda vai falar sobre os mágicos de Faraó, que seriam, iam ressurgir nas cinzas de um avivamento, né? Nesses dias difíceis de falsos profetas, de engano. Mas essa parte aí do encantamento dentro das igrejas, bruxaria dentro das igrejas, vai ser na parte 4. Mas eu preciso introduzir, para completar a terceira parte de hoje, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Como a gente viu, Jesus falou, nesse tempo, muitos iam se escandalizar, um ia trair o outro, um ia aborrecer o outro, o amor de muitos se esfriaria, surgiria muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então esses são os tempos trabalhosos que Paulo está falando, que Jesus falou, que a gente leu há poucos instantes e pregamos dentro dele. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Você viu que eu falei que o avivamento ia fazer com que muitos se arrependessem das más obras, dos seus pecados, e deixassem os seus bichinhos de estimação da alma. Porque nesse tempo de cinza, muita gente ficou amando o sentimento de adultério dentro dele, amando o sentimento de ódio dentro dele, amando o sentimento de vitimização dentro dele, amando o sentimento de inferioridade dentro dele, amando o sentimento de inveja, de ciúme dentro dele, amando o sentimento de falsidade, hipocrisia dentro dele. E nesses últimos dias, em que haveria as cinzas de um avivamento, o Senhor usa Paulo para escrever a Timóteo dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmo, quer dizer, pessoas que amam o pecado dele, a falta de caráter dele, a fraqueza de caráter dele, amantes de si mesmo, que ama o seu próprio eu, suas atitudes egocêntricas, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos. Quem é amante de si mesmo se torna avarento, porque só pensa em si mesmo e não pensa no próximo. Presunçoso, porque é cheio de presunções. Soberbo, exaltados, blasfemos,
Você vê aqui que um abismo chama outro abismo. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Pronto. Hoje eu vou ficar aqui. No próximo domingo, a última parte dessa pregação, Cinzas de um Avivamento, parte 4. Aí a gente vai falar sobre James e Jambres, que Paulo vai falar mais abaixo, os mágicos de Faraó, e a ligação de James e Jambres com os últimos dias. Você vai entender porque teve tantos falsos profetas, satanistas nas igrejas, praticando bruxaria, praticando feitiçaria como se fossem profetas de Deus, mas não eram. Então vai ser um assunto muito bom, porque esse é o tempo de Deus desmascarar os falsos profetas, esse é o tempo de Deus limpar as igrejas, esse é o tempo de Deus soprar as cinzas para a brasa arder e ter um grande avivamento, onde o espírito de engano vai cair por terra, onde as mentiras vai cair por terra, e a verdade absoluta de Deus vai libertar muitos e salvar a muitos. Diga amém. Eu queria dar as boas-vindas para o pastor Anderson. É um filho meu na fé que eu ganhei para Jesus. E eu queria dar as boas-vindas para ele, para a família dele, para Celinha Hollenberg, que é uma mãezona nossa. Seja bem-vinda. E muitas outras pessoas que entraram depois, Michele. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Diaconisa Márcia, dá um abraço no diácono Joseli. Amém? Queridos, eu vou colocar aqui um hino que os meus filhos na fé da Suíça francesa mandaram para mim essa semana. O hino é Un vin nouveau, Un vin nouveau, um vinho novo. O hino é em francês, eu vou colocar um pouco mais baixo, porque é o hino tocando e eu ministrando em vocês. Já que nós estamos pregando sobre um avivamento, sobre renovação espiritual, então eu quero ministrar um vinho novo na sua vida. O hino aqui é todo em francês, mas eu amo francês, a Suíça francesa. Ontem foi aniversário da Suíça, eu até postei no Instagram e no Facebook. Eu amo a Suíça, foi lá que o Senhor iniciou as minhas viagens internacionais na Suíça francesa. Olha que lindo. Sous la pression, sous la tension, quer dizer, são as pressões, são as tensões, mas vai fazer com que o Senhor traga un vin nouveau, ou seja, vai fazer com que o Senhor traga um vinho novo, un vin nouveau, um vinho novo. Glória a Deus. Eu já queria aproveitar e mandar um abraço para os nossos filhos espirituais da Suíça francesa, nossos amigos e irmãos. Muitos deles assistem as lives pelo YouTube. Deus abençoe a todos ali na Suíça francesa, na Suíça alemã. É muita gente. Deus abençoe todos de uma maneira especial. Eu vou orar agora, ministrando um vinho novo na sua vida, o reavivamento, um renovo espiritual. Alacandemes, Tebioplex, Naya, Terre, Miafly. Preste atenção. Enquanto eu estou ministrando, coloca a mão no seu coração. Eu recebi testemunhos maravilhosos de lares que foram libertos através da mensagem da ministração final. Eu recebi testemunhos maravilhosos do domingo passado e da terça-feira. Pessoas que foram curadas da Covid-19. Tem uma irmã nossa, a irmã Maria, toda live ela estava pedindo oração pela família do esposo dela, que estava com Covid-19. E ela mandou o testemunho que foram todos curados. E disse: pastor, deu testemunho. Irmão, Deus está fazendo maravilha. Eu ia até contar testemunho agora, mas o Senhor está me direcionando para eu ministrar. Sabe por quê? Deixa Deus fazer mais. Deixa Deus operar mais. Né? Eu tive uma experiência linda esses dias, que eu até falei para
para minha filha na fé, que ela é lá de Crixás, Goiás, que eu ia dar o testemunho. Ela pediu para me dar o testemunho, mas eu vou dar terça-feira. Vou dar terça-feira, porque até para me testemunhar é só quando Deus me toca. Eu só testemunho quando eu sinto a inspiração para testemunhar. Mas, resumindo tudo, curas, quem ia fazer cirurgia não vai fazer mais. Curas da Covid-19, libertação, portas abertas. Deus está operando. Deus está operando. Eu tenho uma parte dos testemunhos em um vídeo de 2 minutos no Instagram. Eu botei também no Facebook. Mas eu vou deixar para dar alguns testemunhos que vai até edificar sua fé na terça-feira. Depois do estudo eu dou testemunho. Amém? Senhor, nós queremos ministrar, Senhor. Queremos ministrar um vinho novo, meu Senhor. Vai trazendo um renovo ministerial nos corações, um renovo espiritual, um renovo conjugal, um renovo sentimental, um renovo familiar, um renovo de poder, um renovo, Pai, de mistérios. Alamantui declamandara subrinergianai. Um renovo físico, tirando o cansaço, a opressão, os sintomas de enfermidade, repreendendo as forças do mal, repreendendo, meu Senhor, as pressões psicológicas, a angústia, repreendendo, meu Senhor da glória, as tristezas, as setas de dores, as setas de dores na alma. Labaracomandai, labaracomandai, achou. Vai, Senhor, trazendo este vinho novo, esta novidade. Aleluia, farei uma coisa nova no meio de ti, porventura não a percebereis? Eis que sairá a minha luz. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Receba a luz do Espírito. Receba o reavivamento. Receba a força das brasas, trazendo vida, trazendo a presença, Lacanjoneviana, a presença abrasadora, Menai, Astubi comandai, do Espírito de Deus. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, você que nunca mais sentiu aquele fogo, aquele mistério, sinta agora aí este manto de fogo, sinta aí o Espírito Santo lhe envolvendo. Olha Deus colocando autoridade para você clamar, autoridade para você orar, autoridade para você glorificar. Olha aí a autoridade do Espírito, a unção, o impulso do Espírito de Deus para você cantar louvores, para você exaltar a soberania, para você exaltar o poder divino. Aleluia! Você que nunca mais sentiu aquela chama arder no seu coração, você que está precisando de cura, você que está precisando de restauração espiritual, você que está precisando de libertação, está precisando sair do fundo do poço, do calabouço, você que está precisando sair da mesmice, você que está precisando sair, aleluia, desta cova. Arriba, susti, papra. Saia da cova, saia da sepultura, receba vida, receba vinho novo. Olha aí o vento do Espírito de Deus. Ramanai. Entre neve a subitetetete, cantaramanagai. Oh glória, receba aí. Deus está entrando na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Deus está desembaraçando tudo. Deus está quebrando o laço. Deus está, aleluia, trazendo liberação na sua casa.
liberação no seu lar, na sua família. Receba aí agora o poder de Deus, transformando situações, transformando vidas, mudando histórias, mudando cativeiros, aleluia, desfazendo sentença de Satanás. Você que teve sonhos negativos, você que teve sonhos do diabo, o diabo veio em sonhos para lhe confundir e ainda deixar você psicologicamente perturbado, deixar sua mente perturbada, seu coração aflito. Deus está repreendendo toda a sentença do diabo, toda sentença de morte, toda sentença de Satanás na sua vida. Deus está quebrando. Deus está quebrando toda sentença de derrota, toda sentença de fracasso, toda sentença de danos irreparáveis, toda sentença de perdas irreparáveis, toda sentença de depressão crônica, de ansiedade generalizada. Arracalabai, orecalaia, chorequelemedia, outroxnaia, trumineia. Toda sentença do diabo, ele está dizendo: bem sei eu que planos eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de destruição, a fim de alcanceis o fim de que nele esperais. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus está entrando na sua história e está dizendo: não é o fim, é um recomeço. Olha o vinho novo chegando, olha a renovação espiritual chegando. Como diz os franceses, un vin nouveau, um vinho novo Deus está trazendo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus de Nazaré. Ande camandá, hashtag mia, subterre manarabacamanai. Oh glória! Olhe, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está trazendo atemorização, que você está temendo que algo aconteça que vai prejudicar você, vai prejudicar sua família, sua vida, sua finança. Presta atenção. Aquilo que está trazendo esse tipo de situação na sua vida, coloque agora diante de Deus, porque Deus vai reverter o negócio. Deus vai fazer um reviravolta. Deus vai mudar a história. Coloque agora diante de Deus que Deus vai entrar e vai fazer assim, ó, um reviravolta. Coloque aí aquilo que está lhe trazendo medo, temor, que vai prejudicar você, sua família, suas finanças, sua saúde. Coloque aí agora diante de Deus aquilo que está roubando sua paz, está consumindo seus dias, está consumindo sua alegria, sua esperança. Coloque agora diante de Deus, porque Deus vai entrar agora neste problema, nessa situação, e vai mudar o quadro. Depois vocês vão testemunhar. Depois vocês vão entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Messenger, não sei. Deus está entrando e está dando vitória. Alacandeples narabantome flacite, calaia sou, clemência decimio, entre as névias sou, grande eu sou. O grande eu sou na terra, lamaraba sou. Entre os mantos eu trabalho, andarama subrinai. Nos mantos eu faço um reparo, labarasté. E mudo o quadro, labaracô. Diante do caos eu faço algo novo, estável, firme, forte, sólido. E consolido os corações a cantarem ações de graça. E trago harmonia, comunhão no partir do pão, e terá ações de graça. Cantarão e se fartarão, e saberão que eu sou o Senhor teu Deus. E te digo, abre bem a tua boca, e tá encherei.
Te encherei do meu poder, da minha benevolência, dos meus bens, da minha providência. O meu amor vai te entrelaçar e nos meus braços vocês vão cantar e dizer que só o Senhor é Deus. No meio da curva difícil do vale escuro e frio, no meio da curva do vale de sombra e morte, eu guio-vos e coloco em estrada segura, estrada estável, trilho novo, história nova, vinho novo, é coisa nova, tem coisa nova chegando, tem coisas boas surgindo. A lama subrina que andou, que anda, que andou pra. Fala aos corações, no profundo, no íntimo, e alegra os corações na terra, de pra, nagla subrinará sobre neples, negiodá, entre os mantos de remaço, e me cantarás e me adorarás, e dirás que eu sou quem sou na terra, Ramanassui. De Pramana, estou trabalhando nesse mistério, diz o Senhor, glória a Deus. Tem alguém que está assistindo, que você está com um parente seu de câncer, e Deus me mostrou que é um câncer na cabeça. Deus está visitando esse parente, fazendo um sobrenatural. Vai ter um trabalhar de Deus nisso aí, tu vai ter discernimento de que houve um trabalhar de Deus. E Deus manda eu lhe dizer dessa forma, que está visitando esse parente que está de câncer na cabeça, e vai ter um trabalhar de Deus, você vai discernir que é um trabalhar de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Alamanagastel, apresenta o Senhor os doentes, os cancerosos, os enfermos, os que estão com Covid-19, eu profetizo, meu Senhor, livramento na vida dos familiares de alguém que tem Covid-19, Pai, o livramento e a proteção. Eu intercedo pelos hospitais, eu intercedo, meu Senhor, pelos enfermos, intercedo por aqueles que estão, Senhor, tendo crises psicológicas e emocionais, que estão tendo depressão, que estão tendo ansiedade, problemas de pânico, de outras coisas, Pai. Meu Deus, eu profetizo, meu Senhor, a cura, o livramento e a proteção na vida dessas pessoas. E eu, aleluia, ministro na vida delas, Pai, o poder do Senhor para curar e livrar, para restabelecer, alegrar, animar e dar bom ânimo. Meu Deus e meu Pai, acreditamos que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera maravilhas nessa tarde. Visita os lares, e aqueles que vão assistir esta live mais tarde sejam alcançados, que vão assistir outros dias pelo YouTube, que sejam alcançados, Pai, de uma maneira especial. Eu te louvo porque essa semana recebemos muitos testemunhos de cura, libertação e porta aberta. Continua curando, libertando, abrindo as portas, salvando, para a glória do teu nome. Amém. Pastora Lígia, seja bem-vinda, minha querida. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Pastora Lígia, Deus está me falando de um novo tempo, e Deus está me falando de um livramento no meio dos teus. Se alegre, cante e agradeça, porque Deus já entrou e fez, e o Senhor disse que o resultado é livramento. Cante, camana, caduquité, dekimio, dakou, gadou, gadai, godó, giasdag, adegnaia. Oh glória, Deus está nesse lugar. Deus está neste lugar, glória a Deus. Tu és o grande, meu Deus. Tu és o todo-poderoso. Eu não sei, Lígia, pastora Lígia, se você ainda tem contato com a irmã Margarinda. A Magali sempre tem contato com ela, graças a Deus. Mas diga para a Margarida que Deus está visitando a mente e o coração dela. Amém? Glória a Deus. Deus está visitando a mente e o coração dela. E está trazendo uma alegria, está trazendo algo novo.
está trazendo uma história nova, glória a Deus. Alabra, canto e deplese, neve, asté. Ainda tem, irmão, uma brisa trabalhando, viu? Na sua casa, o Senhor está liberando uma brisa. Uma brisa. Tem uma brisa trabalhando aí, meu Deus. Tem uma brisa do Senhor trabalhando aí. E esta brisa, ela tem força de levar toda irradiação negativa. Olha, uma brisa que tem força de empurrar toda a irradiação negativa do seu lar. Ô glória, Deus está me dando essa visão espiritual. Olha, uma brisa no seu lar, você que está aí ligado. Ei, Charamanassui, está empurrando, ó, toda a força negativa dentro do seu lar, opressões, clima de enfermidade, clima de morte, clima de confusão, clima de conflito, clima pesaroso. Olha, a brisa está empurrando, ó. Ei, Charaba, Canoples, Nekemi, como os nai, Labarawin, Chemezide. Mazore mazo mezele fly, mazodere mi fly. Deus ainda manda dizer para você falar, Lígia, para Margarida, para ela cantar. Cantar. Deus vai fazer algo no louvor dela. Aleluia. Deus recebe o louvor dela. Diga para ela. Cante o narahai. Mini cante comandai. Kanamacho. Binaraço. Celinha Hollenberg, Deus está lhe dando agora, minha amada, uma unção. Uma unção. Abra suas mãos agora, Celinha. Deus está lhe dando uma unção. Preste atenção, essa unção está descendo na sua mente. Você vai sentir algo assim extraordinário na sua mente. Está descendo no seu coração. E essa unção está sendo espagida, Celinha Hollenberg, nas tuas mãos. Olhe. Sinta a unção. Alaxandarábia. Tu vai se sentir bem de dentro para fora. E tu vai direcionar suas mãos para onde eu te mandar. Tu vai direcionar as tuas mãos para onde eu te mandar. Direcionar. E tu vai ver o milagre acontecer. La hadaraste minikandarahaya. Metlosne. Não é ploxnipiopa. Andei, andei, andassui. Me deprexnou. Alaiasto, andesso, pastor andesso. Deus está fazendo algo na sua vida nessa tarde. Deus está renovando o seu coração. Deus está renovando sua mente. Deus está renovando sua fé. E Deus está renovando uma unção dentro de ti. Decamaia subrinai. E Deus está lhe tirando de uma situação e te colocando em outra. Cantarabá, subrineve, astei. Cantarás e dirás, homem, que eu sou grande. Decamassui, decamaste, me cantou, deprexnaiaçou. Entre, terra, terra, entre nesse mistério. Entre, homem, nesse manto, nesse contefá. Clame neste manto e decamassai. O Senhor manda lhe dizer que Ele vai te levantar diferente. E quando Ele te levantar, o Senhor vai fazer um mistério muito grande na vida do seu filho Isaac. E você vai ser participante da unção na vida dele, do Isaac, seu filho. Decamastui mineplexna rabasso riminai ko timinité. Minotou-se até se adai. É grande esse mistério. Glória a Deus. É grande esse mistério. Aleluia. Deus está nesse lugar. Tem pessoas que estão recebendo uma unção aí de Deus. E é o vinho novo. É os sinais do reavivamento. Deus vai trazer um grande avivamento, irmãos. E nós seremos participantes e testemunhas do azeite.
Amém? Somos os filhos da viúva que participou da multiplicação do azeite. Somos testemunhas do azeite. Ô glória! Amém! Celinha Hollenberg, receba este renovo. Ô glória! Então já tem pessoas deixando aí os pedidos de oração. Ana Clores deixou aqui. Pela vida financeira, emprego para Vitor Hugo. Preste atenção, vocês deixam os pedidos aí de oração, que depois eu vou curtir e vou colocar na oração da semana. E a semana todinha orando. É por isso que Deus está operando, porque a gente está orando pelos pedidos de oração, jejuando, oração em jejum, irmãos. E quando é depois a gente vê os irmãos retornar e contar os milagres. Porque é onde tem oração, aonde tem jejum, Deus opera. Glória a Deus. Aonde tem um povo que clama, o Senhor atende e ouve, porque Ele é misericordioso. Eu queria agradecer a Deus pela vida desse público maravilhoso, esse povo que está se alimentando da palavra, que está tendo esse tempo de entrar na presença de Deus, conectados por uma live, conectados pelo Facebook, assistindo, ouvindo a palavra de Deus, que nem Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. E eu quero louvar a Deus pelos contribuintes. Ó, irmão, Deus é tão bom que essa semana Deus me surpreendeu. Um irmão chamado Mateus, do povoado de São Pedro, Sergipe, ele pediu o número da conta e mandou uma oferta. E essa oferta foi direcionada para a cesta básica. É muito importante isso. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos contribuintes, você que tem ajudado nas cestas básicas, vocês que têm ajudado na construção de Aparecida, de Goiânia, vocês que estão ajudando o nosso campo missionário, que está ajudando também na compra das motos para a pastora Fátima e a pastora Cida. E quem sentir de Deus de ajudar na construção do Paraná, que é o nosso novo foco agora, é a construção do Paraná. É só falar, pastor, eu vou mandar essa oferta, e essa oferta é para a construção do Paraná. É só identificar. Pastor, eu vou mandar essa oferta para a construção de Goiânia. Pastor, vou mandar essa oferta para as cestas básicas, que o senhor está fazendo o trabalho social aí em Brasília. Entendeu? É só direcionar a sua contribuição, a sua oferta. Glória a Deus. E eu estou feliz porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira especial, tem usado, né, nossos filhos espirituais, nossas mães, para nos abençoar. E Deus tem cuidado de mim, da Raquel, da gestação, do bebê. Eu testemunhei na live passada. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Irmãos, agora às 19h30 nós teremos o nosso culto presencial. Das 19h30 às 21h. Tá uma benção os cultos presenciais. Deus está operando, irmão. O fogo cai. E terça-feira às 20h. Minúcias do Milênio, parte 6. Aí eu vou dar alguns testemunhos que eu recebi essa semana, que passou, porque vai edificar a sua fé. Então, terça-feira, às 20h, você pode se conectar às 20h e já marcar os seus amigos para assistir a live. E na medida que você compartilhar, você também vai marcando. E você que está assistindo essa live, ao compartilhar, marque alguns amigos seus para fazer o compartilhamento, para que nós atinja mais vidas. Tem pessoas que assistem no YouTube e depois já entram em contato comigo e dizem: pastor, Deus me renovou, pastor, Deus falou comigo, foi bom demais. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém, Ibis? Ibis é um profeta de Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Eu recebo em nome de Jesus. Dá um abraço na evangelista Fátima. Diga que nós estamos com saudade dela. Então, amados,
Deixa os pedidos de oração. Eu quero dizer que muitos pedidos de oração eu coloco no grupo Relógio de Oração. Tá uma benção. Amém, Luzinete. Forte abraço. Luzinete é da Bahia. É esposa do irmão Ibis, uma levita do Senhor, pregadora também. Dá um abraço aí nos filhos de vocês. Amém? Luzinete é uma benção. É ali de Santa Rita de Cássia, Bahia. Então, queridos, deixa os pedidos de oração, né? O relógio de oração é uma benção. Evangelista Sônia, missionária Márcia, evangelista Fátima, os obreiros da igreja, é tudo orando nesse relógio de oração, clamando a Deus pelos pedidos de oração, e Deus tem feito. E quarta-feira nós temos oração aqui na sede, de 8 às vezes até às 10, só que ultimamente eu estou terminando umas 9h30 porque está tendo visita para fazer. E quinta-feira, culto presencial, das 19h30 às 21h, tá uma benção o culto das quinta-feira. Sexta-feira também nós temos a oração de 8 às 9. A live do pastor André na sexta-feira às 20h no Facebook. Aí a partir da semana que vem ainda vai ser nas segunda-feira. Por que ele vai colocar nas segunda-feira às 20h? Porque dia de sexta nós temos culto nas congregações. E como as congregações já foram liberadas para fazer culto, então o pastor André achou por bem deixar a live na segunda-feira às 20h. Porém, essa semana ainda é sexta-feira às 20h, via Facebook. Querendo lembrar os amados que no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Você já prepara o pão e o vinho na sua casa e a gente prega a palavra, Cinzas de um Avivamento, parte 4, e depois celebra e ministra a Santa Ceia do Senhor. Continue orando por mim, pela pastora Raquel, pelo bebê, pela gestação, tá tudo bem, graças a Deus. Mas quanto mais oração, mais poder e mais vitória. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou empretar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Curta e compartilhe. Faça isso para alcançar mais vidas.